Fala, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o Futebol da Paraíba, tanto no nosso canal no YouTube ou na TV Diário do Sertão. Meu nome é Ítalo Vieira, estou aqui para apresentar mais uma semana o Giro da Semana, aquele quadro onde a gente fala das últimas notícias de futebol paraibano que aconteceram durante essa semana. Mas eu não estou sozinho, estou acompanhado dos meus amigos Gabriel Fernandes e Elvira Samara. Se apresentem para quem não conhece vocês ainda, que eu acho difícil. Muito boa tarde, Gabriel Fernandes aqui. Agora host do Futebol da Paraíba, terceiro programa que eu gravo aqui, se eu não me engano, não é isso? Palmas? Cara, é impressionante. Toda vez que eu venho gravar esse programa dá algum problema, né? Era pra gente ter sido gravado segunda-feira. É verdade. Mas aí o pessoal não teve muita disponibilidade, coisa e tal. Eu também não pude vir. E agora estamos aqui na quarta gravando. Da outra vez eu fiquei doente, enfim. O importante é que deu tudo certo e agora estamos aqui mais um programa. Pronto, perfeito. Elvira, pode falar. Oi, galera. Mais uma vez aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre essa última semana do futebol paraibano. E é uma semana meio ruim, né? Porque a gente teve o nosso último representante no Brasileirão sendo eliminado. O Botafogo foi eliminado de uma derrota contra o Anápolis fora de casa. Também vamos falar bastante, né, sobre a Taça das Favelas, que temos campeões já tanto no feminino quanto no masculino. Também temos Campeonato Paraibano da Segunda Divisão e também a Assembleia Geral do 13, que está acontecendo no momento dessa gravação, que a gente vai falar muito sobre esse assunto. Além de novidade no Serra Branca. Bruno Fuso é o novo reforço, primeiro reforço do Serrinha para 2026. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Falando do principal assunto, né? Infelizmente, a eliminação, a derrota do Botafogo fora de casa contra o Anápolis. Jogo esse que foi 2-0 para o Anápolis, lá no estádio da Prefeitura de Anápolis. Os gols foram marcados por Fernandinho logo no começo do jogo, numa bola que ele foi tentar cruzar, acabou enganando o Michel Fracaro. E no último lance do jogo, um pênalti cometido pelo Camilo, que foi expulso, encerrou sua passagem com chave de ouro. Já a gente vai falar dele também, que aí no pênalti, o próprio goleiro Paulo Henrique do Anápolis foi chutar, a bola bateu na trave, bateu no Michel Fracaro, ele defendeu, mas deixou a bola ir para dentro do gol e acabou sendo gol contra dele. Elvira, o que você tem a falar sobre esse jogo péssimo, né? Para deixar péssimas lembranças para o torcedor do Botafogo. Para, assim, encerrar com chave de ouro, né, essa temporada do Botafogo. A palavra certa não seria chave de ouro, chave mas de bronze. a gente não pode falar o Nem bronze. A gente não pode falar a chave que foi terminada a temporada do Botafogo, mas não foi que a torcida esperava, né? Pois é, eu tava sendo irônica, mas assim, foi um jogo bem ruim do Botafogo. Péssimo mesmo. Vai ser meio difícil de encontrar melhores momentos do Botafogo, porque ele já entrou. Eu pensei que ele ia tentar, pelo menos, ganhar o jogo, mas a gente só viu o Anápolis, para quem acompanhou o jogo, só viu o Anápolis tentando abrir o placar e o Botafogo recuado. Eu achei assim péssimo para um time que, se ganhasse, tinha chance de se classificar para a próxima fase da Série C. E o Anápolis ele precisava vencer aí. A gente tá vendo o gol do Fernandinho. Foi todo esquisito. Era um gol esquisito. Era pra ser um cruzamento. Aí passa por todo mundo, confunde o Michel Fracaro e acaba entrando. Não teve desvio em ninguém, né? Ninguém. Foi direto. E o Anápolis precisava vencer para escapar da zona de rebaixamento. Que o Anápolis, caso não ganhasse, teria sérios riscos de cair. E aí, logo aos 4 minutos, eu acho que a partida ficou muito condicionada, né, Gabriel? Com esse gol logo no início do Anápolis. Os primeiros 15, 30 minutos só dava Anápolis no jogo. Aí teve aí esse milagre da defesa do Belo nesse momento, né? Que evitou quase o segundo gol. Mas é isso, cara. Só dava Anápolis no jogo na primeira etapa. Depois o Belo tenta mexer ali, o Pisa tenta melhorar um pouco, mas sem sucesso. E foi um jogo que o Igor Maduro não estava presente, né? Eu acho que o Botafogo sentiu muito a falta do Maduro. Eu queria ter a opinião de vocês sobre que o Maduro estava suspenso e quem entrou no lugar dele foi o Caio Garcia. O Caio Garcia ele não tem essa característica de ser um jogador que vai de área a área, aquele no futebol moderno box to box, né? Um jogador que defende e ataca no mesmo nível. O que é que tu achou que realmente foi a falta do Maduro que
contribuiu para a derrota do Botafogo, ou viram, foi algo a mais, ou foi tudo no geral, o contexto? Eu acho que foi tudo no geral, no contexto, porque até quando ele estava presente, no jogo que ele estava presente, tipo, contra o Tombense, mesmo assim o Botafogo não estava fazendo um bom futebol. Parecia até que ele, sabe, estava no desespero de sempre tentar fazer o gol, mas não de uma forma trabalhada. E é muito triste isso para o Botafogo. Eu acho que contra o Tombense, apesar da vitória do Botafogo, né? O Botafogo venceu com o gol do Silvinho, né? Silvinho, após uma assistência do Dourado, se eu não me engano. Foi do Riquelmo. Não, foi. O Riquelmo fez a jogada e o Dourado fez o pivô. Isso. Exatamente, obrigado por corrigir. Eu acho que foi uma boa, não uma boa, né? Uma partida mediana, medíocre do Botafogo. Medíocre, não me entenda mal, estou dizendo que foi horrível, estou dizendo que foi... Você quer dizer que foi uma vitória suada do Belo? Foi uma folha suada, que o Botafogo ele poderia fazer mais contra o Lanterna, né? Poderia fazer mais contra o Lanterna, e eu achei que foi uma atuação bem fraca do Botafogo, mas nessas retas finais o que importa é vencer, né? O que importa é vencer, e o Botafogo venceu. Contra o Anápolis, desde os 4 minutos, o Botafogo não... Esse próprio lance aí do pênalti que a gente acabou de mostrar foi bem polêmico, né? Porque... Teve gente dizendo que não entrou a bola inteira e tal. E como a arbitragem da Série C também não tem o árbitro de vídeo, né? Fica difícil de detectar nessa fase realmente. Não, a partir da próxima tem. Mas também e o pênalti que o Camilo fez aí? Vocês acharam um pênalti? É um pênalti claro, né? Assim, tanto é que ele recebe o vermelho, depois é expulso. Chance clara, né? O último jogo dele pelo Belo terminando assim, até uma tristeza, né? Aí tá o lance... É até engraçado ver o Camilo correndo assim, né? Não correu assim a passagem inteira dele pelo Botafogo, aí acabou cometendo esse pênalti, encerrando a sua passagem pelo Botafogo com esse cartão vermelho. Realmente ele deu uma puxada, né? No puxa aqui pela nuca do cara. Deu uma puxada no cangote, como falava minha mãe. E aí esse gol do Michel Fracaro é uma pena terminar a temporada assim, porque o Michel Fracaro, a gente vai falar, depois a gente vai fazer uma dinâmica sobre quem foi os melhores jogadores do Botafogo na temporada. Pra mim ele foi o melhor jogador do Botafogo na temporada. Eu achei que a bola entrou. A bola... Opa! É porque por esse ângulo... Por esse ângulo não dava pra ver se entrou 100%, mas também é um gol que não faria diferença de qualquer jeito, né? Pois é. Eu acho que termina bem frustrante a participação do Botafogo na Série C, porque o Botafogo tem uma das maiores folhas, né, desse Campeonato Brasileiro Série C. Se não me engano, é 1.200.000, segundo informações vazadas. E foi até confirmado pelo próprio Alexandre Galo na época, né, que o Botafogo tinha uma das maiores folhas da Série C e termina em 13ª colocação, sabe? Passou apenas 3 rodadas no G8 e 2 no Z4. Então foi bem mediana a temporada do Botafogo na Série C. A gente podia ter esperado algo mais, Elvira, do Botafogo nessa temporada na Série C? Sim, teria, porque é um ano que o Botafogo virou uma SAF. Ano passado o Botafogo saiu dessa fase em primeiro lugar. Fazendo a melhor campanha da história da Série C. Pois é, com 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Dessa vez, ele teve 8 derrotas. Tipo, foi uma campanha pífia do Botafogo. Que os próprios jogadores pareciam que não estavam instigados, estimulados para jogar. Todos os jogos que eu vi era muito apático, sabe? E a torcida sempre presente e sempre apoiando. Mas mesmo assim não refletiu no futebol do Botafogo. Fizeram até campanha, né? Ingresso a R$10, ingresso a R$5 mais o quilo de alimento. A torcida compareceu. Eu lembro de um jogo na segunda-feira contra o São Bernardo, que o ingresso era R$10 mais um quilo de alimento. E aí, numa segunda-feira, deu mais de 5.000 pessoas no estádio, realmente. E pro Botafogo empatar com o São Bernardo, então... Foi temporada decepcionante pro Botafogo, acho, pela expectativa. Eu tenho uma visão sobre a SAF, que é o seguinte. Por mais que o torcedor esteja muito no oba-oba, o torcedor quer resultado, eu acho que a SAF ele é um resultado a médio a longo prazo. A gente vê que o Botafogo melhora suas estruturas, a gente vê que o Botafogo melhora sua comunicação, melhora seu marketing. O Botafogo recentemente chegou a 200.000 seguidores, né,
no Instagram. O perfil do Instagram do Botafogo é muito bonito. Sim, sim. Tem, inclusive, vários amigos nossos trabalham lá dentro, né? Não é puxando sardinha, mas realmente tá bem bacana o trabalho deles lá. E, poxa, cara, é difícil a gente falar pro torcedor ter calma, porque o Botafogo vai pra 13ª temporada consecutiva na Série C. É o segundo time que mais tempo ficou na Série C. Só perde por Confiança. Rapaz, é inacreditável isso. Porque todo ano, antes da Série C começar, a gente pergunta para amigos botafoguenses: e aí, esse ano vai? Com certeza vai. Já passou da hora, nunca vai. Parece que o Botafogo tá preso na Série C, né, Gabriel? Mas assim, o que contribuiu bastante para essa irregularidade do time nessa Série C e na temporada no geral foi a constante troca de treinador, né? Assim, eles ficaram com o João Busso durante o Campeonato Paraibano, aí depois perderam aquela final contra o Souza lá no Almeidão. Aí depois ele foi demitido, contrataram... Foi o Zago que veio depois dele, sim, foi o Zago. Teve até negócio de pagar multa, dele se desvincular com o The Strongest lá da Bolívia, acabou vindo pro Botafogo. Tudo isso pra ele jogar 4 partidas e nenhuma vitória, não foi isso? Cara, ele treinou o Botafogo na vitória contra a Confiança. Teve uma vitória só, sim. Não foi? Se eu não tô enganado, foi só isso mesmo. No comecinho da Série C por ali. Depois Márcio Fernandes, que treinou durante 6 partidas, se eu não me engano. Correto. Acho que com 2 vitórias. Sim, venceu na estreia. Mas depois mais uma vitória. E ele chega falando já de rebaixamento. Falando que a meta do Botafogo era escapar do rebaixamento, depois de um tempo. Perfeito. Se não me engano, após a derrota contra o Caxias, que ele falou que a briga do Botafogo seria contra o rebaixamento. Aí, por fim, você teve o Pisa, que, como eu estava te falando hoje mais cedo, com as condições que ele teve, ele não fez um trabalho ruim no Botafogo. Eu também acho. Se não fosse por ele, o Belo possivelmente teria sido rebaixado ainda esse ano. Eu também acho que não. Eu acho que o Pisa, ele chegou no Botafogo para salvar o Botafogo do rebaixamento. E pelo que ele foi contratado, ele cumpriu a risca com o que... Com as peças que tinha, né? Com as peças que tinha. Porque inclusive, era complicado, né? A equipe do Botafogo, né? Eu já sei que algumas pessoas já saíram, mas, tipo, por exemplo, o Camilo mesmo, sabe? Não tem assim, lógica de ter contratado o Camilo, porque ele não rendia nada jogando. Eu não sei como é os treinos, obviamente, mas, pelo menos em campo, quando ele entrar, eu falava assim... A torcida já chiava lá no Almeidão, quando ele vinha. Eu acho que estava sendo escalado muito pelo nome, pela mística de... Meu Deus, tem um jogador que já jogou pela seleção brasileira no meu time, que já disputou a seleção do Brasileirão. Vou tentar colocar ele em campo para ver se ele faz algo mágico. Mas o Camilo, na passagem dele no Botafogo, foi muito decepcionante. E essa expulsão, ela termina com chave... Não chave de ouro, outra palavra que a gente não pode estar falando aqui, mas não é das melhores. Eu acho que o Camilo, ele vai ter pesadelos com essa passagem dele aqui em João Pessoa, viu, Gabriel? Inclusive teve uma outra expulsão nesse jogo contra o Anápolis, foi do Inayan, se eu não me engano. Foi do Inayan. Desse lance do pênalti, ele discutiu com o árbitro e acabou sendo expulso. Então o Botafogo terminou com 9 essa partida. O Inayan e o Camilo foram expulsos, mas isso não contribuiu quase nada no jogo, porque os dois foram expulsos no quando lance. Já estava decidido o jogo, né? Sim, exatamente. Mais informações sobre o Botafogo nessa final de temporada, né, do Botafogo. O Thalisson e o Igor Maduro foram emprestados para o Volta Redonda do Rio de Janeiro, que vai disputar o restante da Série B. O que é que vocês acham dessa... Lembrando que o Thalisson e o Maduro, o Thalisson teve o contrato renovado e o Maduro ele foi comprado em definitivo pelo Botafogo, com contratos longos. O Thalisson vai até 2027 e o Maduro até 2028. O que é que vocês acham dessa movimentação do Botafogo em emprestar tanto o Thalisson, tanto o Maduro, para eles terem essa rodagem na Série B? Acho fundamental, para não deixar eles parados, porque, né, o Botafogo só volta ano que vem, então é melhor para eles, né? Isso. De fato. Eu concordo. É porque o Botafogo, a gente termina a temporada agora, mas a Série B ela termina somente, se não me engano, no final de novembro. E no final de novembro e de dezembro é que os times daqui já fazem a pré-temporada para o Paraibano, que começa logo no início de janeiro. Então, e também tem a pré-Copa do Nordeste e tudo mais.
que esse ano começou no dia 4 de janeiro. Então já é bem no início do ano mesmo. Então eles teriam sido emprestados no caso do Maduro, né? Foi emprestado pro Volta Redonda. Não, os dois. Tanto o Thalisson quanto o Maduro, eles foram emprestados para o Volta Redonda. Sim. Só para concluir essa temporada da Série B sim, agora. Para terminar a Série B até o final do ano, para eles pegarem esse ritmo de jogo. Sim. Aí depois, posteriormente, voltar ao Belo no início do ano. Eu acho uma movimentação bem interessante, tanto dessas renovações do Thalisson e do Maduro, tanto esse empréstimo que foi pro Volta Redonda. Porque a gente vê muito caso, a maioria dos jogadores aqui, que a gente vai falar mais pra frente, terminou a temporada, rescindiu o contrato. Terminou o Paraibano, rescindiu o contrato. E dessa vez não. Dessa vez o Botafogo parece ter um planejamento a longo prazo, parece ter um pensamento a médio, longo prazo. Igual eu falei aqui, a SAF ela tá entrando para tentar mudar o Botafogo a médio e a longo prazo. O torcedor, óbvio, que ele vai ficar estressado, eu vira nesse início de SAF, porque ele quer resultado imediato. Mas eu nunca imaginei que o Botafogo ia ter um resultado imediato. Lógico, a gente esperava que o Botafogo ia brigar por subir pelo que fez ano passado. Mas eu acho que no planejamento da SAF, eles já estavam contando com o Botafogo talvez não subindo. Não estou dizendo que eles não queriam que o Botafogo subisse. Eles já estavam no planejamento deles, o Botafogo não subir, pensando no médio e longo prazo. O que é que tu acha? Eu acho que é fundamental pensar nisso também, de tipo, nessas duas hipóteses, se subir ou se não subir. Acho que é uma proposta interessante. Vai depender também de quem vai ser o próximo técnico do Botafogo, porque, segundo informações, né, de Iago Sarinho, a diretoria ainda não sabe se vai ficar com o Pisa ou não. Então, isso vai depender muito de quem vai ser a próxima pessoa que vai ser o técnico do Botafogo. Eu acho até difícil eles acharem um nome melhor do que o Pisa nesse momento. Tá ligado? Como que eu falei, com as condições que ele tinha nessa temporada com o Botafogo, ele fez um trabalho bom. E na última vez que a diretoria insistiu em contratar um nome de peso e tal, contrataram o Zago, né? Que acabou não dando certo no time. Então, resta saber quem é que vai assumir o comando. Eu acho que eles têm que procurar... Se eles não vão ficar com o Pisa, eles têm que definir isso logo agora. Porque a gente falou da pré-temporada. A pré-temporada do Botafogo deve começar novembro, dezembro, já para mapear os reforços para a temporada e tudo mais. Eu manteria Pisa. A gente vai fazer uma... Vamos começar agora? Vocês manteriam Pisa? Manteria. Talvez sim. Por que talvez sim? Por quê? Por que talvez, Samara? Tem que ver as pessoas que estão disponíveis no mercado. Mas se for para manter Pisa, é melhor, né, conversar com ele logo agora. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Botafogo vai esperar a final dessa Série C, da Série B, e tentar algum nome que já esteja empregado fazendo uma boa campanha. Eu acho que ele não aceitaria, mas eu acho que o Botafogo pelo menos vai sondar. Ele dos Anjos está fazendo uma campanha incrível no Náutico. O Náutico terminou essa primeira fase da Série C embalado. Para mim é um dos favoritos para subir. Eu acredito que vai subir o Náutico. Só que o Hélio dos Anjos recusou proposta até de Série B, de Série A, para ficar no Náutico. Segundo o próprio Hélio dos Anjos. Ainda mais se o Náutico subir, eu acho difícil ele aceitar a proposta do Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo pelo menos vai sondar a situação dele. Porque pelo desempenho do Náutico nessa Série C, cara, o apelido do Náutico com o Hélio dos Anjos sendo Timbatível, que é o Timbu do Náutico, e o imbatível, né? O termo. Enfim, mas eu manteria o Pisa. Eu acho que não tem nenhum treinador que conhece tão bem o Botafogo como o Evaristo Pisa, sabe? Ele pegou o time quebrado, o elenco rachado, com confiança quebrada e tudo mais. Na zona de rebaixamento ele conseguiu salvar a equipe do rebaixamento e ainda deu esperanças de uma classificação, cara. Ainda deu uma esperança de classificação. Eu acho que o trabalho do Evaristo Pisa nessa passagem pelo Botafogo foi ótima, foi maravilhosa. Foi regular. Eu acho. Assim, maravilhosa também é uma palavra eu muito acho forte. que foi boa, eu acho que foi ótima. Pra assim, ser maravilhosa, pelo só se contexto. Pelo contexto que o Botafogo tava. Porque era um clima muito ruim, era um clima pesado no Botafogo. Isso aí a gente pode falar com certeza, porque a gente tinha informações da imprensa que passaram pra gente, né? Que o clima no Botafogo era ruim. O clima do Maravilha Contorno era ruim, não tinha confiança. A gente viu diversas derrotas. Por exemplo, contra o Floresta, contra o Caxias, o empate contra o São Bernardo, onde não era legal o clima no Botafogo. A gente
E no final do jogo, no Almeidão, era um clima pesado. A gente que ia pro estádio, a gente Sim. sabe como é que era. E o Pisa conseguiu... Ele tinha o apoio da torcida. Ele conseguiu assumir o Botafogo. Ele conseguiu dar confiança aos atletas. E eu vou destacar a confiança que ele deu ao Denilson. O Denilson com o Pisa, ele melhorou muito. O Silvinho, quando entrava muito bem. Luiz Miguel, pra mim, ele recuperou o Luiz Miguel de forma inacreditável. O próprio Riquelme, ele teve uma evolução gigantesca O nesse Riquelme, meio ele tava, tempo, né? ele tava... No caso, ele tava... Tinha passado 4 ou 5 meses afastado depois daquela final contra o Souza. No Que ele dá, em vez de chutar para marcar o segundo gol do Botafogo, ele acaba simulando um pênalti. O juiz não deu. E aí ele acabou sendo marcado. O Alexandre Galo acabou afastando ele do elenco. E ele voltou contra a Tombense jogando muito bem. Ele entrou ali pelos 15 do segundo tempo, se eu não me engano, aí cria aquela jogada do cabeceio de Dourado, que acaba não entrando. Sim. Uma outra jogada também, que o Dourado vai lá e faz o pivô pro Silvinho marcar, e ele entrou muito bem. Sim, o Riquelme, ele entrou muito bem contra o Tombense. Pra mim, ele tem que ser titular nesse último jogo, porque o Rodrigo Alves não jogou nada. Esse jogo do Rodrigo Alves foi péssimo. Mas é compreensível também o Pisa ter mantido o Rodrigo Alves por uma questão de hierarquia também, sabe? E o Riquelme entrou bem num jogo sendo reserva, mas que garante que ele teria o mesmo desempenho na titularidade, com o Botafogo precisando ganhar aquele jogo para talvez sonhar com a classificação para a próxima fase. É porque o Rodrigo Alves estava um tempinho já com uma fase ruim. Verdade. O último jogo bom do Rodrigo Alves que eu lembro foi contra o Brusque, que o Botafogo inclusive perdeu. Foi um jogo até que teve muita chuva. O Rodrigo Alves jogou bem na minha visão, mas para mim foi o último jogo dele que ele jogou bem, viu? E você? Verdade. O que tu acha do Rodrigo Alves? Também estava jogando, nos últimos jogos que eu vi, estava jogando assim bem abaixo do que ele joga. Não só ele, como outros também. Evandro, por exemplo, sabe? Estava jogando... Essa reta final do Evandro foi péssima. Ele foi péssima. Bastante criticado pela torcida, né? Quem foi para o Almeidão tá ligado. E voltando só sobre o Pisa, hoje eu vi uma matéria no GE que eles fizeram uma enquete, não sei aonde, mas... Foi no site do GE. Foi Foi? feita a enquete no site do GE perguntando se a torcida do Botafogo queria... eu acho que foi essa que tu viu, né? foi. Queria ou não a permanência do Pisa. E pelo visto ele tem apoio da torcida, então... E no último jogo contra o Tombense, quando terminar o jogo, a torcida ficou gritando o nome dele. Assim, se for continuar, pelo menos a torcida está no lado dele. Olê, olê, olá, pisar, né? Não, o Pisa é bem querido pela torcida do Botafogo. Eu não vejo motivos da diretoria mudar, a menos que ele já tenha um nome certo. O Felipe Félix falou que ele já tem um CEO encaminhado para o ano que vem do Botafogo. Não sei se esse CEO vai recomendar algum técnico, mas não vejo motivos para você encerrar esse trabalho do Pisa agora, sabe? É um cara que aparentemente o elenco curte ele, o dia a dia do Botafogo melhorou, o clima tá mais leve depois da chegada dele, ele melhorou o desempenho de vários jogadores do Botafogo. Então, realmente é uma decisão que, pra mim, é contraditória. Eu não acho que ficar mudando de treinador direto vai mudar o patamar de nenhum time, não. Eu acho que muda de patamar contratando bons jogadores, melhorando as estruturas, e, enfim, que inclusive as contratações de Botafogo essa temporada, alguns jogadores não mostraram nada para que veio. Andrés Robles, Léo Santos, Edi Carlos, que nem jogou, Balão, que nem jogou, sabe? Guilherme Silveira jogou muito pouco bem, apesar de teve boas oportunidades, mas não jogou bem. O Gui Salles também não entrou quase nada, ninguém lembra que o Gui Salles está no Botafogo. Então, sabe, eu acho que esse desempenho do Botafogo na Série C, ele vai muito além da linha, das 4 linhas. Vai muito além das 4 linhas, e eu acho que isso é algo pro Felipe Félix ficar matutando. Eu acho que, enfim, se continuar da mesma forma, 2026 tende a ser a mesma coisa. E se ficar com o Pisa agora, ele pode, na próxima temporada, contratar os jogadores, né, indicar os jogadores, para ter um time do jeito que ele quer. E não com peça de outros técnicos, né? Muito bem observado, porque o Pisa, eu acho que ele não teve dedo em nenhuma das contratações que o Botafogo fez na última janela. Nenhuma. Até porque ele entrou na reta final. Sim, ele entrou na reta né? final, exatamente.
Mas a janela da Série C eu não lembro, confesso que eu não lembro se quando o Pisa chegou, se a janela já estava fechada. Eu vou ficar devendo essa informação. Enfim, outros jogadores que saíram, alguns jogadores que saíram do Botafogo, a gente falou do Camilo que vai ter, o contrato vai ser encerrado no final desse ano. O Denilson recebeu proposta do Paysandu e também vai jogar a Série B no Papão. O Paysandu que atualmente está em último da Série B, com grande chance de voltar para a Série C. E além dele, 2 jogadores também rescindiram. Um já tem time e o outro não. O Luiz Miguel rescindiu com o Botafogo e vai jogar na Chapecoense, também na Série B. Chapecoense que dessa vez está bem. Chapecoense está brigando pelo acesso lá na Série B. E aí o Luiz Miguel vai jogar pela Chapecoense. Cara, quando eu vi a notícia eu fiquei pensando, por que serviu para a Chapecoense, ele vai jogar na Chapecoense, e no Botafogo ele não tinha essas oportunidades, sabe? É esquisito, né? É esquisito. É uma questão. Enfim, Gabriel Honório rescindiu com o Botafogo, não vai jogar pelo Belo em 2026, mas atualmente ele está sem time, está aguardando a proposta de algum time. Vamos ver se algum time da Série C, da Série D, da Série B vai mandar uma proposta para o Gabriel Honório. Mas assim, a temporada do Honório no Botafogo na Série C não foi ruim, né? Eu também acho que não. Ele foi um dos melhores atacantes. Eu acho que no final da temporada ele caiu de produção. Só que do início, para mim ele foi um dos melhores jogadores do Botafogo na Série C. Mas ele caiu muita produção no final dessa Série C. Vamos falar de avaliar jogador? Vamos para nossa... Vamos fazer uma dinâmica aqui. Para vocês, quem foi agora que o Botafogo não vai jogar mais esse ano oficialmente, a gente pode fazer essa retrospectiva. Para vocês, quem foi o melhor jogador do Botafogo no ano, contando desde a pré-Copa do Nordeste, Paraibano, Copa do Brasil e também a Série C? Assim, o Dourado, mesmo que ele tenha tido a lesão e tal, tenha pegado o banco durante alguns jogos, o Denilson foi titular, por exemplo, nesse último jogo do Belo, mas ainda assim não tem como não destacar a importância que ele tem pro time, sacou? Tanto no Paraibano quanto no começo dessa Série C, do começo pra metade, ele é muito importante para esse time. Apesar do Denilson também ter feito uma baita temporada, nos últimos 7 jogos, 4 gols, 3 assistências. Então, assim, é difícil dizer até. Eu acho que Maduro. Maduro? É. Eu acho que o Maduro foi o mais regular da temporada. Mas, assim, eu não sei se é porque no jogo que eu vi, ele, assim, de perto, eu sentia que ele tinha uma identificação com o clube, não só de desempenho, mas eu acho que isso é importante também. Eu vou pegar cada uma das suas análises, porque realmente são jogadores, tanto Dourado quanto Maduro, que entrariam na minha avaliação. O Dourado, ele é uma referência de ataque, ele é um capitão, é um líder nato, tanto é que naquele jogo contra o Tombense, após o Riquelmo, ele ter um grande jogo, né? Ele, junto com o Camilo, foram descer pro vestiário, e aí ele começou a apontar pro Riquelmo. Isso mostra a importância que o Dourado tem no vestiário do Botafogo. Ele é um líder, jogou alguns jogos como capitão do Botafogo enquanto ele estava saudável. E ele em campo, ele muda totalmente o astral do Botafogo. Parece que o time pega uma confiança maior com o craque da equipe dentro das 4 linhas. Ele chama a responsabilidade pra si, né? Isso, exatamente. Eu acho que os jogadores jogam mais leve quando o Dourado ele tá em campo, sabe? Eu acho que eu percebo o peso dos outros jogadores, eles botam a responsabilidade no Dourado, que é um jogador experiente, um jogador vitorioso na carreira dele, que já foi artilheiro do Brasileirão. Então ele consegue pegar esse peso e chamar a responsabilidade. O Maduro, pra mim, foi um dos maiores achados de Botafogo essa temporada. No Paraibano ele começou muito bem, aí ele teve aquela lesão contra o Alto Sport, né? Que ele acabou quebrando o braço, se eu não estou enganado, tendo a lesão no braço. E aí ele volta muito bem. Eu acho que o Maduro, enquanto ele esteve em campo, ele foi o mais regular do Botafogo. Ele é um jogador que... Era óbvio que o Botafogo ia comprar ele em definitivo, porque é um jogador que foi muito importante para o Botafogo na temporada. É um jogador que, enquanto ele esteve fora de campo, o Botafogo sentiu muito a falta de um jogador como o Maduro. Então, acho que sim, a gente pode colocar o Maduro como um dos destaques do Botafogo na temporada. O meu voto, porém, né, ele não vai em nenhum dos dois. Eu acho que o principal jogador do Botafogo na temporada foi o Michel Fracaro.
O Michel Fracaro, em diversos jogos, ele salvou o Botafogo de derrotas vexatórias, mais vexatórias que foram, por exemplo, contra o Caxias, contra o Floresta. Contra o Caxias ele teve até uma falha, mas ele também fez boas defesas. O Michel Fracaro garantiu pontos importantes para o Botafogo, por mais que ele não tenha sido titular no início da temporada, né? Ele vira titular após o Paraibano. No Paraibano o titular foi o Wallace, só que aí ele assume a posição com o Zago, e aí após isso para mim ele virou o cara do Botafogo. Eu lembro muito daquele jogo contra o Flamengo, no jogo de ida, lá no Maranhão, cara, se não fosse ele, o Flamengo ia meter 4, 5 no Botafogo, cara. Verdade. Foi um jogo que ele agarrou muito. Mas assim, a linha defensiva do Botafogo ali, os zagueiros laterais também trabalharam muito bem para que isso não acontecesse. Sim, foi um jogo defensivamente bem do Botafogo. Mas em especial o Michel Fracaro. Michel Fracaro, para mim, ele representou muito bem a posição de goleiro do Botafogo. Ele foi um cara que, para mim, defendeu as cores alvinegras do Botafogo muito bem enquanto ele esteve em campo, e tanto é que ele renovou o contrato com o Botafogo até o final do ano que vem. Agora a gente já projetou os melhores jogadores de Botafogo, a gente falou bem, elogiou. Agora chega a parte ruim de ser jornalista, meu amigo. Agora vocês vão falar quem foi o pior jogador do Botafogo no ano. O pior jogador do Botafogo no ano inteiro, desde a pré-copa do Nordeste até esse jogo contra o Anápolis. Começando por Elvira. Eita. Nossa, o pior é uma Você pode pegar decisão o difícil, pior só jogador, que pra mim, o que você mais ficou decepcionado e tudo mais. Depende do seu com o critério. elenco, o pior é o Camilo. Não é por nada, não. Eu sei que ele é um grande jogador, que tem uma história muito grande. A gente não vai debater sobre isso. Só que no Botafogo não rendeu nada, absolutamente nada. Então, seu voto para pior jogador do Botafogo na temporada foi para Camilo. Gabriel? Cara, eu iria de Evandro. Especialmente a reta final dele foi bem ruim. Assim, bastante criticado pela torcida. Assim, não fez um jogo bom naquele contra o Tombense. Contra o Anápolis também não fez. Sabe? Então, é até difícil achar um jogo bom dele. Pensando alto, sabe? Pior que realmente eu fui tentar buscar aqui. Não, teve um, mas eu não vou me recordar não no momento, então eu prefiro não falar se teve um jogo. Então seu voto para ir para Evandro, pior jogador do Botafogo na temporada. Rapaz, eu vou com o Elvira, eu vou com o Camilo. Eu acho que muito pela expectativa. O Camilo, ele chega após o Campeonato Paraibano, né? A contratação do Camilo não fez sentido pra mim. Eu critico essa contratação desde quando foi anunciada. Mas expectativa, tu fala de quem? Porque eu acho que a torcida também não tá com essa expectativa, não. Cara, eu acho que pelo que o Camilo representa, entendeu? Porque, acho que com o Dourado a galera tinha uma expectativa. Mas porque o Dourado ele já tinha uma... toda uma história. Flamengo, ele já tinha deixado um gostinho no Uhum. Botafogo na temporada 2024, porque ele chegou para a Série C, só foi marcar gol depois que o time já estava eliminado. Então eu acho que deixou esse gostinho. Mas o Camilo, eu acho que é muito por nome, entendeu? O Camilo, ele foi um jogador que, como a gente falou, jogou na seleção, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense, foi artilheiro, Palmeiras, artilheiro aonde ele passou, né? Tem até o lance clássico da ceifada. E o Camilo, cara, ele é um jogador que teve oportunidades demais, até oportunidades demais para mostrar para que ele veio. Eu lembro que ele foi até titular num jogo fora de casa, que, se eu não me engano foi contra o Ituano, que ele foi titular, e cara, ele não conseguiu desempenhar nada, cara. Eu não vi uma assistência do Camilo, eu não vi E foi um jogo que o Botafogo foi bem, inclusive. Foi um jogo que o Botafogo foi bem. Pela primeira vez venceu o Ituano na história, já com uma goleada fora de casa, 3-0. Exatamente, e o Camilo não mostrou nada, cara. O Camilo, na passagem toda do Botafogo, ele não mostrou nada. Eu vou dar esse voto de pior jogador do Botafogo em campo. Eu não acho que tecnicamente ele seja o pior em campo, mas pela decepção que ele foi, sabe? Pela decepção que o Camilo deu na gente, né, como jornalistas, e também no do Botafogo. A ponto de Camilo, o Pisa chamava Camilo no Almeidão, a torcida ficava desesperada, cara. Desesperada. A palavra é essa, desesperada. Puxando os cabelos. Porque era um -1 no meu campo do Botafogo. A verdade é porque ele não tinha
não tinha velocidade para puxar contra-ataque, ele não tinha fôlego para recompor, ele não conseguia ir bem nas bolas paradas, não conseguia mandar. Para a parte de criação de jogada também não é muito forte dele, né? Não, no auge dele ele era, né? Nesse momento não. Nessa temporada pelo Nesse Botafogo. momento não. Então, eu acho que a decepção vou com o meu ver, a decepção do Botafogo nessa temporada foi o Camilo. Eu acho que realmente foi bem problemática essa parte do Camilo no Botafogo. Tanto é que eu ia falar no início, acabei esquecendo, mas vou voltar aqui. A contratação do Camilo não faz sentido, porque ela foi um pedido do João Bussi. O Botafogo liberou o Bruno Leite do contrato. Bruno Leite foi pro ABC. Aí contratou o Camilo, só que aí o João Bussi foi demitido. O Botafogo trocou o Bruno Leite pelo Camilo. E o Bruno Leite foi rebaixado lá com o ABC. Mas eu acho que o Bruno Leite ele iria entregar muito mais do que o Camilo. Enfim, agora a gente vai passar para outro tópico. Melhor jogo do Botafogo no ano. É difícil. Tem alguns bons. Tem o próprio jogo contra o Ituano, que é fora de casa, 3-0. Uma vitória assim que é bastante simbólica pro time, né? Porque é a primeira vez que eles vencem o Ituano na história. E era um carrasco. Exatamente. Era um carrasco do Botafogo. Uhum. Assim, a gente teve também uma goleada do Botafogo no próprio Almeidão contra... Agora não vou me Concórdia, recordar. Copa do Brasil. Isso, Concórdia, exatamente. Agora, fora esses dois... acho que esses foram os dois melhores jogos da temporada na Série C, que eu consigo me lembrar Mas agora. você pode usar um só. Contra o Ituano, pelo todo o simbolismo que tem essa vitória deles. Eu vira? Pode pegar do Paraibano? Pode. Porque, para mim, o jogo contra o Campinense foi um dos melhores do Botafogo. Por todo o clima. Jogou muito Botafogo. 4-1 no Almeidão, não foi? Foi. E todo o clima do estádio foi uma coisa assim bem... Foi nas primeiras vezes que eu estava indo pro estádio, eu fiquei maravilhada. Fiquei maravilhada com a festa de Botafogo. Uhum. A atuação, o show do Botafogo no Paraibano. Cara, eu vou dizer um jogo do Paraibano também. Só que não é contra o Campinense, é contra o outro time de Campina. Eu acho que é aquela semifinal lá no Amigão contra o 13? Contra o 13. Que teve até todo aquele bafafá de Dione, se Dione ia pro Botafogo ou não. Aquele não tinha nada, né? Mas tinha essa brincadeira da torcida, tinha esses rumores. E o Botafogo vence. E lá dentro do Amigão, a torcida fez bandeirão lá no setor visitante. Aí o Dione sai expulso, a torcida começa a cantar o nome do Dione. Eu acho que pro torcedor do Botafogo, esse foi o melhor momento da temporada. Eu acho, né? Por estar eliminando o seu principal rival. Não eliminando, porque é um jogo de ida, né? Só que aí era muito difícil o 13 virar no Almeidão, né? Por todo o contexto. E querendo ou não, essa eliminação deixou o 13 sem calendário para 2026. Então acho que acabou sendo o melhor jogo do Botafogo na temporada, assim, esse do Paraibano. Se fosse da Série C, eu ia com você, do Ituano. Só que eu acho que, por todo o contexto, eu vou dizer que esse jogo contra o 13 ele foi o melhor do Botafogo na temporada. E o pior? E o pior jogo do Botafogo na temporada? Teve alguns, né? Teve alguns. Eu posso já dizer meu voto? Pode. Eu acho que o jogo contra o Floresta, no Almeidão, foi... Eu tava lá, olha... Foi um jogo, assim, bem difícil, porque o Botafogo... Eu não me lembro, eu só sei que o Botafogo foi um gol, que foi 3-2, e o Botafogo fez um gol só no final, mas assim... Sim, cara, foi o único gol que eu vi do Botafogo que a torcida não comemorou. A torcida não comemorou, a torcida xingou o cara que marcou o gol. Incrível. Eu tô entre esse jogo e o contra o Tombense, no próprio Almeidão. Foi um jogo extremamente suado, um gol ali com... Mas eu acho que o pior jogo do Botafogo... É que contra o Tombense não foi um jogo ruim. Quer dizer, foi um jogo ruim, mas foi um jogo feio. Foi um jogo feio, não foi um jogo... Não foi um jogo que a gente pode dizer que a torcida do Botafogo saiu do Almeidão... isso aí não, realmente. Sabe? Eu acho que... Pensa aí que eu vou dar meu voto. Eu tô pensando em 3, tô pensando no... Nossa, logo em 3. Tô pensando contra o Souza na final do Paraibano, dentro do Almeidão. Mas começou até bem. Só que aí, o contexto no final, cara, o Botafogo perdeu de novo pro Souza. O Botafogo tava no início de uma SAF, a SAF foi começar a assumir ali pela final do Paraibano. Então você já estava empolgado. O Botafogo foi 20 mil no Almeidão.
sabe? O Botafogo teve chance de virar e tomou um gol do Elielton, sabe? Tomou um gol do Elielton, um gol de contra-ataque. E eu acho que esse... Ali pelos 40 do segundo tempo. Foi por aí, foi mais ou menos por aí. E o Botafogo não ganhava Paraibano desde 2019. Tá numa espera desde então, tá 6 anos sem ganhar um Paraibano. Então você acha que foi pela expectativa que foi criada, sim, né? Pela expectativa. Eu acho que eu tô voltando aqui pelo jogo que o torcedor do Botafogo saiu mais cabisbaixo, mais irritado do estádio. Eu acho que foi esse. O jogo contra o Floresta também foi... Nossa, o Botafogo jogou muito mal. E eu acho que eu tô entre esses dois. E... Qual seria o terceiro? Contra o Motoclube na Copa do Nordeste, pré-Copa do Nordeste. Quanto foi o placar, quando eu lembro? O Botafogo perdeu por 1-0. Foi eliminado. Na pré-Copa do Nordeste. Foi bem no início do ano. Bem no início do ano mesmo. Foi a primeira vez que nossos amigos Gustavo Cruz, Marcos Veric Júnior e Gabriel Jornal estiveram no estádio e foram logo essa derrota. O próprio jogo contra o Anápolis, esse último, também entraria nessa lista também, né? Também porque foi muito pouco produtivo da parte do Belo. É verdade. É porque se a gente fosse pegar tecnicamente, amigo, aí seria uma lista enorme, entendeu? Aí tem que ser por expectativa mesmo. Tem que ser por... Mas se você bem que na Anápolis também estava com expectativa, né? Se ganhasse, tinha chance. É verdade. Eu acho que o Anápolis foi decepcionante, mas o torcedor do Botafogo estava mais aliviado pelo não rebaixamento. Já era difícil o Botafogo classificar a próxima fase, querendo ou não. Mas tinha gente esperançosa, né? Tinha gente muito esperançosa por essa classificação, mas não deu certo. Mas tu vai em qual jogo? Nesse do Anápolis. Anápolis? Porque, querendo ou não, ainda existia uma expectativa de classificação, né? Mesmo que pouca ali, mas existia. Tecnicamente, também esse jogo foi bem ruim do Botafogo. Terminando o assunto do Botafogo, e finalmente... teu voto foi qual? Meu voto foi na final contra o Souza. Tá bom. Eu acho que esse jogo foi decepcionante demais para o Botafogo por todo o contexto que envolveu ele. Enfim, aí tiveram que ver Aldeone cantando no gramado do Almeidão. E o cara vai endoidar, Então, eu acho que esse foi o jogo o pior jogo pro torcedor do Botafogo na temporada. Você, torcedor do Botafogo, que tá nos escutando, vendo, né? ou vendo a gente, comenta aqui nos comentários do YouTube qual foi o melhor e o pior jogo do Botafogo na temporada, o melhor e o pior jogador do Botafogo na temporada também, que a gente quer saber sua opinião como torcedor. Terminando o assunto Botafogo, a gente vai falar sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano, que a gente teve a terceira rodada. Queimadense e Miramar, no estádio Paulo Ernesto, o Ernestão, lá em Queimadas. Foi no domingo, às 3 da tarde, onde o Miramar venceu por 3-0. O Tubarão do Porto está com tudo, é o atual líder da competição com 7 pontos. Também a Desportiva Guarabira venceu no Silvio Porto, não o presídio, o estádio Silvio Porto, lá em Guarabira. Também no domingo, por 2-1, e também está com 7 pontos, junto com o Miramar. A gente tem o Confiança de Sapé, que venceu fora de casa o Socremo Serrano no Feitorzão, lá em Monteiro. E, rapaz, a transmissão deste jogo foi feita via live no Instagram do Socremo Serrano. E aí teve uma paralisação por causa da chuva, né? O jogo passou uns 30, 40 minutos parados por causa da chuva. E haja bateria no celular do social media do Socremo Serrano para transmitir esse jogo. Enfim, vitória do Confiança por 3-2. Ainda no domingo, Cruzeiro de Itaporanga e Sabugi se enfrentaram no estádio Zezão, lá em Itaporanga. Vitória do Cruzeiro de Itaporanga por 3-0 contra o Sabugi. Boa vitória do Cruzeiro, que não vinha fazendo boas atuações. Venceu o Lanterninha Sabugi. E aí, na segunda-feira, a gente teve no Almeidão Spartax e Atlético de Cajazeiras, onde o Atlético, o Trovão Azul, venceu por 2-1 o Spartax, para a alegria do nosso operador Matheus Rolim, que está vibrando com a vitória do Trovão Azul. Grande torcedor do Atlético Cajazeiras. Grande torcedor do Atlético Cajazeiras. E o Atlético que teve 2 expulsos nesse jogo e 2 expulsos no jogo contra a Desportiva Guarabira. então tem que ver tem algum problema no Atlético Cajazeiras, que o pessoal tá sendo expulso muito facilmente. E o Spartax também teve um jogador expulso. Então, nesse jogo do Spartax e Atlético Cajazeiras, foram 3 expulsões. Gabriel, qual é o seu destaque para essa rodada da segundona? Cara,
Assim, começando a falar desse próprio jogo da Queimadense, assim. Você pensa, os caras estão jogando em casa e tal, era mais esperado. E era líder e vice-líder, viu? Porque o Queimadense era líder da competição. É verdade, né? O que é até estranho, tendo em vista que o próprio presidente alegou falta de recursos, eles começaram a preparação 10 dias antes pro campeonato. Mas assim, é até esperado, porque o time do Miramar é bem melhor treinado, pelo menos na minha visão. Tá ligado? O Tassiano Gadelha tá treinando muito bem esse time do Miramar. É uma equipe que tem a melhor ataque da competição, junto com o Atlético, claro. Mas é uma média de 3 gols por jogo do Miramar. É uma equipe que é bem postada, bem treinada. Nas primeiras rodadas sofreu muito defensivamente. Só que aí agora parece que acertou a casinha e tem tudo para disputar esse acesso. E eu, pelo menos, olhando esses 5 jogos que teve, não vejo nenhuma surpresa. Assim, esses placares para mim são bem previsíveis até, se você analisar a qualidade de um e de outro. Eu acho que o único que se destaca é o do 3-0 do Miramar mesmo. Porque foi Só jogo... porque foi fora de casa, porque o Miramar é melhor treinado do que o Queimadense. Mas o Queimadense via bem. O Queimadense via bem fora de casa e quando foi jogar em casa, acabou tomando esse 3-0. E eu acho que a gente pode selecionar o Queimadense como uma decepção da rodada, né? Pode ser. É que vinha de 2 vitórias, né? 2 vitórias, era líder, foi jogar em casa para manter essa pegada e não conseguiu. Por causa do Eu mesmo Miramar. não tenho muita expectativa na Queimadense para esse campeonato, né? Mas aí eles estão calando sua boca, meu amigo. Será que estão? Até o momento estavam, né? Mas agora... Calma. Levaram uma goleada dentro de casa, né? Não sei. Não, 3-0 não é goleada, não. 3-0 pra mim é goleada. Não, pra mim não é não. Pra mim é goleada, 3-0. Só a partir de 4 aí, sim. Não, eu acho que 3-0 já é goleada. Porque é muito difícil o Alto Sport meter 4-0. Então 3-0 pra mim já estou goleando. Enfim, surpresa da rodada. Também vamos votar no Miramar, né? Não pelo Miramar vencer, mas... Por todo o contexto, por todo antes o da Queimadense, contexto, né? Venceu esse confronto direto valendo da liderança e tudo mais. Então eu acho que sim, nossa surpresa, a gente pode dizer que é o Miramar. Eu acho que o Miramar vai brigar forte para subir, viu, Evira? Eu acho que o Alto caiu, mas a gente vai ter mais um representante da Grande João Pessoa tomara. No ano que vem. Pra gente muito bom, pra mais jogos no Almeidão. O que tomara. Tendo em vista que eles acabaram de vir da 3ª divisão, né? Foram campeões da 3ª e já estão brigando para subir, né? O homem disparou, né? O homem disparou. O do Barão está subindo nas pesquisas. Próxima rodada, a gente vai ter Miramar e Sabugi. No caso, esse jogo está sendo agora lá no Almeidão, que também está acontecendo lá no Saulo Ernesto, em Queimadas, Queimadense e Socremo Serrano. Vou pedir até, Gabriel, para tu ver quanto é que tá o resultado desses jogos, que a gente tá gravando exatamente quando a gente tá... Olha, deixa eu ver. Mas olha, divulga depois que acaba o jogo, não? Mas eu tô conseguindo aqui ver. O Miramar já tá ganhando de 1-0 do Sabugi e o Serrano tá ganhando de 1-0 do Queimadense. Rapaz, Queimadense venceu 2 jogos fora e tá perdendo 2 jogos dentro de casa no Saulo Ernesto. Pra dizer que Gabriel tava certo, né? Calou minha boca agora o Gabriel Fernandes. Enfim, aí a gente vai ter mais tarde, no momento que sair esse vídeo, provavelmente já aconteceu o jogo, mas no momento que a gente tá gravando ainda não aconteceu. Cruzeiro de Itaporanga e São Paulo Cristal. Olha só, atualizando, o Miramar acabou de fazer outro gol. Caramba! Tá 2-0. 2-0 pro Miramar. 2-0 pro Miramar. É um ataque avassalador do Barão. Enfim, na Toca do Papão, lá em Sapé, Confiança de Sapé e Atlético Cajazeiras, para mim, é o principal jogo da rodada entre Confiança e Atlético. Vai ser na quinta-feira, dia 4/9, às 3 da tarde. E também amanhã, dia 4/9, quinta-feira, Desportiva Guarabira e Spartax no estádio Silvio Porto. Eu não vou perguntar o palpite de vocês dos jogos de agora, porque já está acontecendo. Mas eu quero palpite dos próximos 3 jogos, tanto do Cruzeiro contra o São Paulo Cristal, Confiança de Sapé contra o Atlético de Cajazeiras e Desportiva Guarabira contra o Spartax. Eu acho que desses 3 aqui, o mais equilibrado seria do Confiança contra o Atlético. O Confiança é um time que vem bem jogando em casa e o Atlético de Cajazeiras é o time que eu boto como favorito para vencer esse campeonato. Rapaz. É sério. Mas aí seus placares para esses jogos?
Eu apostaria ou Não, no... eu não vou ser tão difícil, eu não vou dificultar pra você não. Não quero os placares, Gabriel, eu quero só quem vai vencer cada jogo. Eu apostaria num empate ou numa vitória do Atlético. Do Confiança e Atlético? É. E Cruzeiro e São Paulo Cristal. Cruzeiro e São Paulo Cristal... Cruzeiro. Desportivo Guarabira e Spartax. Desportivo Guarabira. Então pra você, Desportivo, Atlético e Cruzeiro. É. Vitória só dos azuis. Sim, exatamente. Você, Elvira, Cruzeiro de Itaporanga e São Paulo Cristal. Quem vence? Não, ironicamente, ontem Ítalo mandou pra mim o roteiro do programa de hoje, e aí eu anotei, né, meus palpites. No Miramar eu já tinha até botado assim, placar hoje, 2-0. Eu tô Ela aqui. tá com alguma caneta aí, Gabriel? Vê aí se ela tá com alguma Olha, não, caneta tô aí. com caneta não, já tá anotado. Olha aí, se eu tivesse feito uma bet, tá vendo? Mas no Futebol Paraíba não estamos... Não apoiamos Nós isso. Fechamos com bet. Mas se quiser patrocinar, mande e-mail para contato.pb@gmail.com. Não, Januário não autorizou, não. Continuando aí. Depois a gente resolve isso. Então, mais pro jogo de amanhã, é do Cruzeiro? Vai mais tarde? É, de 8 horas da noite de hoje. Ah. Cara, eu vou... Assim, né, meu palpite, mas eu vou arriscar no São Paulo. São Paulo Cristal. E ainda dia 1-0. Nossa, sofrido. Contra- Confiança e Atlético de Cajazeiras. Eu acho que esse aí vai dar empate. Aí, jogo equilibrado. É, Jogo equilibrado. Desportiva Guarabira e Spartax. o Desportivo. Esportiva, né? Meu palpite aqui vai dar empate entre Cruzeiro e São Paulo Cristal. Eu acho que... Eu vou apostar que o Confiança vai vencer na Toca do Papão, porque lá na Toca do Papão a torcida faz diferença. E no Civil Porto, vitória da Desportiva Guarabira. Desportiva Guarabira eu acho que vem forte aí para disputar essa vaguinha na repescagem. E terminando o assunto Série B, a gente vai para nosso bloco de notícias adicionais, notícias de última hora, né? Primeiro começando, Bruno Fuso é anunciado como o primeiro reforço do Serra Branca para 2026. Goleiro bicampeão paraibano com Souza acerta com o Carcará, que vai ter o calendário cheio ano que vem, para ser titular do time comandado por Roberto Macho. O experiente jogador de 37 anos vai subir até a meta do Serrinha, que terá um calendário cheio para a próxima temporada. Eu veria se esperava essa saída do Bruno Fuso do Souza. No caso, não, ele tinha contrato até o final da Série D, só que ele não renovou com o Souza e acertou com o Serra Branca. O que tu acha dessa movimentação do Serra Branca para o ano que vem? Grande contratação. O Bruno Fuso é um bom goleiro, sabe? Então, o Serra Branca tá, né? Tá com tudo pro ano que vem. Tem uma ótima, como eu posso dizer, um ótimo planejamento. Estrutura, planejamento. Um ótimo planejamento. E você, Gabriel, você acha que com a chegada do Bruno Fuso, lógico, é a primeira contratação do Serra Branca para 2026, mas você acha que o Serra Branca já mostra pro Serra Branca, já mostra pra gente, né, que o Serra Branca ele mira voos mais altos no Paraíba no ano que vem? Cara, eu acho que sim, porque o Bruno Fuso ele fez uma baita temporada esse ano, assim, principalmente no Paraíba. Apesar do campeonato ruim do Souza na Série D. Mas assim, a temporada individual dele foi boa. Especialmente no Paraibano. Ele foi um dos grandes responsáveis, assim, pela conquista do Souza nesse Paraibano. Aí depois o time, assim, foi muito irregular na Copa do Nordeste, foi irregular também na Série D, tanto é que foi eliminado, assim, precocemente. Mas a temporada individual dele é muito boa e eu acho que ele faz bem, até inclusive nessa troca de time. É porque a gente vê um Souza que terminou a temporada não muito bem e o Serra Branca que tá com um projeto bacana. Já estão confirmados na Série D do ano que vem, né? Sim, já estão confirmados na Série D do ano que vem. Vai ser a primeira vez que o Serra Branca vai disputar um calendário nacional. O Serra Branca que só tem 3 anos de existência e já está com um calendário para o ano que vem, para 2026. E, rapaz, eu acho que o Serra Branca ele é o primeiro de grandes reforços que o Serra Branca vai fazer para 2026. Eu acho que o Serra Branca ele mira no mínimo a final do Campeonato Paraibano. Eu não sei vocês, mas eu acho que o Serra Branca, planejamento para esse ano é no mínimo uma final do Paraibano. Mas também depende das contratações que vão fazer daqui até a próxima temporada, né? É porque o Serra Branca, a gente sempre no início do ano, a gente vê contrata alguns jovens, contrata alguns nomes que a gente não conhece muito bem. Esse ano contratou o Vitor Ferraz, que foi um nome de peso, né?
E a gente, não sei se o Serra Branca vai. E sempre vai. O Serra Branca sempre, no caso, já é o segundo ano consecutivo que o Serra Branca está chegando na semifinal. E eu acho que é bom a gente olhar, a gente já nos prepararmos para ver o Serra Branca campeão paraibano, porque eu acho que é questão de tempo. Também acho. E é bom o Serra Branca ter esse planejamento de ter voos altos, sabe? Eu sei que ainda é um pouco cedo para dizer, mas tu colocaria eles como um dos favoritos para vencer de fato o paraibano do ano que vem, no caso? Sim. Se a gente fosse fazer hoje, fazer o ranking do nosso palpite pro paraibano do ano que vem, para mim eu colocaria o Botafogo como favorito, logicamente, e aí correndo por fora o Serra Branca. E eu acho que o Souza também, e aí a gente como um quarto time para esse campeonato do ano que vem, eu acho que vai ficar entre 13, Campinense e o Sport de Patos, eu acho que o 13 vai passar por maus bocados, muito porque a gente vai falar mais pra frente. Corre sérios riscos o 13 de não se classificar para semifinais, porque eu já vejo Botafogo, Serra Branca e Souza, eu acho que unanimidade como favoritos, saem na frente. E aí tem o 13 Campinense e o Sport de Patos, que vai vir com um investimento massivo para esse campeonato, investimento da Unifip, né? Eu não descartaria que o Sport fosse para a semifinal. Mas é muito cedo para falar, a gente tá em setembro ainda, gente. Pois é. Vamos deixar isso para dezembro, enfim, pra tier list que a gente vai fazer do paraibano. Só ano que vem. No final desse ano, né? Pode ser final desse ano. Os times já vão estar se preparando e tudo mais. O paraibano sempre começa no início. Pulando para outro assunto, matéria do GE, mas a notícia a gente pode dar aqui. 4 de outubro e José Pinheiro conquistam a edição 2025 da Taça das Favelas. Aí a matéria do GE agora, a tarde de futebol do Meidão começou com a final feminina entre 4 de outubro e José Pinheiro. No entanto, a equipe de Campina Grande mal conseguiu chegar no campo de ataque durante o jogo e viu o time pessoense dominar toda a partida, com gols de Zaira, Rebeca, Kite, Tamara e Luana contra. O 4 de outubro goleou por 6-0 e garantiu seu bicampeonato na categoria feminina da Taça das Favelas. Depois da disputa feminina, foi a vez da equipe masculina de José Pinheiro medir forças contra o Jesus de Nazaré de Bahia. Diferente da decisão anterior, em que o 4 de outubro dominou do início ao fim, a final entre os homens foi bastante equilibrada durante todo o jogo e saiu com a vitória de José Pinheiro por 2-0. Exatamente. 2-1, perdão. E aí, o que vocês tinham a falar sobre esse título, né, do 4 de outubro de José Pinheiro, da Taça das Favelas? Eu queria ouvir mais a opinião de Elvira, já que ela é natural de Bahia. Né? Qual a opinião dela sobre a derrota do Jesus de Nazaré aqui do... Meu Deus! Eu vi que estava torcendo pro Jesus de Nazaré vencer. Eu estava torcendo pro Jesus de Nazaré vencer. Pensei que o jogo ia para os pênaltis. Mas o José Pinheiro conseguiu fazer um gol logo no final. Achou um gol logo no final. E eu fiquei assim, não, gente. Aí o time de Bahia acabou com a derrota, né? Então, parabéns pro time de José Pinheiro. E já o jogo feminino foi uma coisa bem fácil pro 4 de outubro, sabe? Eles dominaram do começo ao fim, como já tem na matéria. E, assim, vale salientar a importância de passar o futebol paraibano, né? Mesmo que sendo da Taça das Favelas, mas, tipo, em rede estadual, para todo mundo ver, né? Dar essa visibilidade que é muito importante. E agora, na nossa última notícia, passando para a última notícia do nosso giro, algo que está acontecendo agora. Nesta quarta-feira, 3, no caso hoje, que a gente está gravando, agora às 3 horas, está sendo realizada a Assembleia Geral de Credores do 13, com o clube tendo o objetivo de renegociar as suas dívidas no processo de recuperação judicial. Em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais, o dirigente Cláudio Quila explicou um pouco de como está a proposta, revelou que a dívida do clube já ultrapassa 31 milhões de reais. A proposta do 13 busca dar condição melhor aos credores que têm menos a receber. Abre aspas. Na proposta, quem tem até 100 mil de crédito trabalhista irá receber até 50% do valor em 4 anos. Daí para frente, os valores são escalonados de maneira
de quem tem créditos maiores recebem percentuais gradativamente menores. Ninguém acha que isso é a solução ideal, mas eu posso garantir a vocês que é uma proposta muito melhor do que a de muitos clubes que chegaram a situação semelhante no Brasil, disse o diretor Cláudio Quila. No vídeo publicado, o dirigente também afirma que se os credores não aceitarem esse acordo, existe um risco de falência do clube ser decretada. É a notícia que a gente publicou no nosso Instagram, @FuteDaParaíba. Se você não segue, já corre para seguir a gente lá no Instagram. Que situação, né, do 13? Alegar risco de falência no ano do centenário, agora domingo, dia 7, o 13 vai completar 100 anos e está numa situação péssima, né, financeiramente, dentro, fora de campo, administrativa, financeira. Que loucura, né, essa situação do 13? Pois é. É que tudo que acontece dentro de campo é reflexo do que acontece fora de campo, né? Sim. Com os dirigentes. É muito triste ver um time como o 13 estar passando por essa situação. E a gente está gravando às 3 da tarde e a reunião está sendo agora. Então a gente não sabe ainda o que se deu nessa reunião. Então, quando isso for ao ar, já está desatualizado, porque já tem um resultado dessa reunião. A gente vai fazer o seguinte, na edição, a gente vai provavelmente fazer a matéria do que aconteceu, a gente vai colocar aqui, se não for da gente, a gente coloca de outro portal e dá os créditos, o que aconteceu nessa Assembleia Geral do 13, com os credores nessa quarta-feira. 31 milhões de reais a dívida do 13, para padrões paraibanos, é uma dívida muito alta, né, Gabriel? É uma dívida gigante que faz com que o clube esteja mais sufocado ainda. É muito triste um clube centenário que vai completar 100 anos neste domingo esteja passando por esse centenário tão complicado. E um clube da grandeza do 13, né, que tem uma torcida extremamente apaixonada. Quando eu fui em Campina, eu vi assim, a galera com tatuagem do 13, sabe? E eu ficava assim, caramba, a galera daqui gosta mesmo do time. Então... É naquele jogo que, acho que foi eu e tu só, que a gente foi cobrir lá em Campina. Sim, foi 13 e Santa Cruz. Santa Cruz de Pernambuco. Isso, exatamente. Foi a estreia do 13 na Série D. Já deu pra ter uma grande ideia do quão fanática é realmente a torcida do 13. E a gente torce para que o clube melhore, que saia dessa situação, porque o 13 é um dos maiores clubes, não só da Paraíba, como do Nordeste, um dos mais tradicionais do Nordeste. Clube que já chegou à quarta de final da Copa do Brasil, clube que é 17 vezes campeão paraibano, clube que tem jogos históricos, como contra o Caxias, contra o São Caetano. Então, realmente é uma situação muito triste. E tem uma das rivalidades mais assim, interessantes de acompanhar, que é o 13 e o Campinense, né? Sim, o Clássico dos Maiorais. Realmente é muito triste a situação do 13. A gente sempre torce para os clubes já que irem bem, ainda mais um gigante do tamanho do 13 Futebol Clube. É muito decepcionante, eu fico até irritado algumas vezes aqui, porque eu trabalhei cobrindo o 13, né, durante essa campanha na Série D, e a forma com que esse clube centenário foi tratado por seus dirigentes foi ridícula, cara. Foi presidente Arthur Bolinha pedindo renúncia e dizendo que não, estou pedindo renúncia porque estão pegando pesado nos xingamentos, estão xingando a minha mãe. Pô, cara, se você não tem competência para gerir o clube que você diz torcer, pede para sair, cara. Cuidado, isso vai gerar corte, viu? Pede para sair, porque se você não tem competência, se você vai ficar incomodado com críticas, você não tem capacidade para gerir um time do tamanho do 13, cara. Sabe? Vai cuidar do seu ramo empresarial de moda, de roupa, porque o 13 você não tem que botar a mão mais, sabe? Porque tudo isso que está acontecendo, lógico, Bolinha, você não é o único culpado, mas passa muito por você também a situação que o 13 vive dentro e fora de campo. Eu acho que a gente encerrou da melhor forma possível, não da melhor, né, infelizmente, mas a gente encerrou com uma notícia impactante, que é esse risco de falência do 13. E é isso. Esse foi o giro da semana, dessa semana. Claro, a gente tem que
explicar. Normalmente a gente usa camisas do Botafogo, do 13, do Souza, do Alto. Hoje, quem tava com o cenário fui eu. Eu não tava com o cenário, né? Tá com o Marcos Eric Júnior, só que ele não teve presente. Você teve que improvisar. Aí eu né? tive, por coincidência, eu tenho uma camisa do Alto Sport e um boné do Alto também na minha casa. Por coincidência. E aí a gente colocou uma camisa também dos Jogos Universitários Brasileiros que estão acontecendo aqui em João Pessoa. Esse ano, em homenagem ao Jubes, a gente colocou essa camisa, linda camisa, que está sendo entregada lá no Jubes. Então é isso. Queria agradecer a Gabriel e a Elvira que estiveram presentes neste Giro da Semana. Podem dar suas considerações finais. Muito obrigado, cara. É sempre um prazer gravar aqui e é isso. Só isso? Quer mandar um abraço pra ninguém? Tô sabendo que hoje é aniversário de alguém importante pra você. Assim, na verdade não é nem hoje que é aniversário dela. Foi mês passado, mas a gente tá comemorando hoje. Tá mentindo, pro patrão. Olha aí. É aniversário da minha mãe. Foi mês passado, a gente vai comemorar hoje. Vamos sair hoje. Feliz aniversário, mãe de Gabriel. Parabéns pra senhora Fernandes. Eu queria dedicar esse programa a ela, que está nos assistindo. Ela assiste Futebol da Paraíba. Todo programa que lança eu sempre mando pra ela. Ela vai lá, dá os comentários dela. Tá bom isso aqui, você tem que melhorar nisso e tal. Eita, ainda fica te avaliando, né? Exatamente. Mas ela é uma grande fã do nosso trabalho. Eu queria agradecer e dedicar esse programa aqui a ela. Um beijo pra senhora Fernandes. Elvira? Na verdade, Fernandes é o sobrenome do meu pai, ela é a senhora... Senhora Melo, perdão. Tudo bem. Eu quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. É uma pena, meu Deus do céu, que temos tão pouco futebol para falar, né? Principalmente até o final do ano, mas tudo bem, a gente espera que o futebol da Paraíba melhore. O Giro da Semana ele vai ter muito mais notícias extra-campo do que em campo, infelizmente. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Giro da Semana. A gente vai estar de volta semana que vem com os assuntos mais atuais do futebol paraibano, com o Série B do Paraibano e o que tiver na telha pra gente falar aqui. Meu nome é Ítalo Vieira e este foi o Giro da Semana. Valeu, pessoal!